Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. A gente vai fazer aqui uma análise e notas pós-jogo São Paulo e Red Bull Bragantino, um empate fora de casa. Falei pra vocês da minha preocupação com esse jogo fora de casa e vamos passar aqui por cada detalhezinho desse jogo. Como eu mencionei pra vocês lá no Insta, a gente vai fazer agora todo o jogo, pós-jogo. Eu vou tentar fazer um pré-jogo também bem detalhado do que vai ser a próxima partida, mas principalmente pós-jogo a gente vai trazer aqui com todos os detalhes e a minha opinião e alguns pontos a ressaltar por aqui. Mas eu conto com a tua ajuda, porque esse é um novo formato que eu pensei com muito carinho, que eu me esforcei bastante também para trazer aqui para vocês, e eu preciso do feedback de vocês, preciso da opinião, preciso do like, preciso da inscrição para que isso seja cada vez mais recomendado aqui na plataforma do YouTube e que eu possa também cada vez mais melhorar isso aqui para vocês. Vou pedir então o seu like, a sua inscrição, também lembrar você que o link do meu site para você garantir essa camisa de time ou de qualquer outra equipe do Brasil ou do mundo tá aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, Kawaii, tá tudo aí na descrição para você me seguir nas outras redes sociais. Lembrando, eu faço conteúdo para todas as redes sociais durante o dia inteiro, falando de São Paulo e também dos clubes em geral. O link do meu canal secundário também vai estar aí na descrição, fechou? Vamos começar falando aqui a respeito da escalação do São Paulo, que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu gostei bastante e ponto. Por quê? Tem uma galera que viu minha opinião lá de que eu gostei da escalação. Começou o jogo, o time tomou um gol. E aí veio gente falar pra mim: ah, tu não tinha gostado da escalação? Olha aí a escalação que tu gostou. A escalação, ela não depende do que vai ser o jogo. Eu bato meu olho na escalação e digo se ela é boa ou não, na minha opinião, no que eu entendi como ideia pela escalação, o que foi colocado ali. Se no jogo teve um gol com 1 minuto, se o time não cumpriu aquilo que o técnico falou, como foi ontem, aí já não é culpa minha. Aí eu não tenho o que fazer. Eu não sou vidente pra saber o que vai acontecer no jogo, pra dar uma opinião na hora que eu vi a escalação. Então, na minha opinião, gostei da escalação. Em compensação, do outro lado, no Red Bull Bragantino, tinha uma escalação completamente desfalcada. Eram os reservas do Red Bull Bragantino, mas isso não importa tanto. Por que que eu falo isso? Por mais que sejam os reservas do Red Bull Bragantino, eu já mencionei pra vocês e vou repetir. O time do São Paulo, ele tá em um processo. O que isso quer dizer? Que vai ter que superar barreiras pra jogar fora de casa. O que é que importava ontem? O São Paulo ganhar. O que é que precisava ser feito para que isso acontecesse? O São Paulo criar, o São Paulo tivesse volume, tivesse domínio da partida. O São Paulo teve diversas chances foram criadas. Infelizmente não saiu o segundo gol. Se tivesse saído, tava todo mundo feliz aqui e teria tido o resultado que a gente esperava. Não teve, não foi por falta de chance. Infelizmente o futebol é assim e eu tô feliz com a atuação do São Paulo ontem. Diferente do jogo contra o Juventude, que ali sim, e como menciona o Rogério na coletiva pós-jogo, aquilo sim foi uma vergonha, aquilo sim foi uma partida ruim. E aí a gente vai pro primeiro momento do jogo. Gol tomado com 1 minuto de partida. Quem que teve culpa ali? Obviamente que se você for pensar, se você for olhar ali pra escalação com Arboleda, Diego Costa e com Léo, o intuito do Rogério Ceni, e ele fala isso no pós-jogo, era tornar o time mais alto. Até por isso ele coloca o Andrés Colorado, que muita gente tava falando: ah, você pede o volante e não usa. Ele usou, tornou o time mais alto. Tinha até o Patrick também é bom no jogo aéreo. O Hugo Gomes também não é um jogador baixo. Tinha gente alta ali. Mesmo assim, o São Paulo toma um gol. Pode ser do acaso? Pode ser do acaso. Porque você teve defesa do Jandrei ali, a bola ainda bate na trave pra sobrar no cara. O cara deu uma joelhada na bola, a bola foi no ângulo. Tem tudo isso aí. E o São Paulo realmente teve muito azar. E se você monta uma estratégia e você toma um gol no primeiro minuto, é inevitável, gente. Você vai acabar com essa estratégia, você vai ter que se virar. Então, o primeiro tempo ali do São Paulo, ele não é tão bom. Ele tem várias
várias oportunidades, principalmente pro Caleri, mas o São Paulo volta pro jogo e começa a jogar realmente como o São Paulo deveria se comportar fora de casa no segundo tempo, que é quando o time volta, toma um esporro do Ceni, e aí ele tenta corrigir aquele problema do gol tomado no começo do jogo, e aí sim o São Paulo volta bem melhor pro segundo tempo. O São Paulo, ele propôs o jogo demais, 67% da posse de bola, deu 7 chutes ao gol, 12 chutes para fora. Então o São Paulo teve muito domínio de partida, o São Paulo criou muito, mesmo sem ter colocado o André Anderson, que é um jogador que eu falei para vocês, eu queria ver ele mais, quero ver mais do André Anderson. Ontem ele não entrou na partida, tava no banco, ele não entrou, o Marquinhos não entrou, o Luciano não entrou. Imagino eu que sejam jogadores que vão ser utilizados contra o Jorge Wilstermann, que é a próxima partida do São Paulo. Mas o André Anderson talvez seria interessante ontem, mas não fez falta, porque o São Paulo conseguiu criar muito bem, principalmente com o Igor Gomes, teve também o Patrick, mas o nome do jogo foi o Nicão. Pra galera aí que me corneta, porque eu gosto do Nicão, e eu assumo, eu gosto do Nicão, ele acabou com a partida ontem. Ele fez uma partida sensacional. Ele finalmente, como alguns gostam de falar, toda vez que ele joga bem, ele estreou, né? Ele finalmente estreou pelo São Paulo. E aqui eu quero enfatizar 2 lances. O primeiro, um lance do Nicão, que ele coloca a bola na área, a bola ia pro Caleri, o Nestor acaba indo junto ali com o Caleri, cabeceia quase que marca o gol de empate do São Paulo. E o segundo lance do Patrick, que na minha opinião, no primeiro tempo, ele foi bem ali na ajuda da criação de jogo do São Paulo. Ele dá um lançamento, o Caleri domina muito bem, dá o segundo toque para ajeitar um pouco melhor, mas finaliza mal de esquerda. Lembra que eu falei para vocês nos últimos vídeos que o Caleri, ele precisa geralmente de um toque na bola para fazer o gol. Então ele toca, ele ajeita a bola, mas ele finaliza mal. Eu achei até que ele poderia ter dado mais um toque para colocar realmente na perna esquerda ali no chão para chutar, e aí ele fuzilava o goleiro, enfim. Mas ele perde um gol que realmente, na minha opinião, esse foi o único gol que o Caleri realmente perdeu. Os outros, ele cria oportunidade porque ele é um atacante excelente, mas ele não perde os gols. O de ontem, desse lance do Patrick, esse passe do Patrick, realmente foi um gol perdido. As mexidas do Rogério Ceni pro segundo tempo do São Paulo foi a entrada do Wellington, a entrada do Éder e a entrada do Alisson junto. Depois ele colocou ali o Rigoni no lugar do Nicão, colocou também o Pablo Maia ali para fortalecer o meio de campo, mas ele acabou que deixou um cano de guarda ali na frente da defesa e liberou o resto da galera para continuar atacando, martelando para tentar a virada. Porque realmente, se você for parar para pensar, isso é algo que não pode você cornetar o Rogério Ceni nesse jogo de ontem. Ele realmente se lançou para ataque, ele tentou vencer aquele jogo. E aí fica a questão, ele mexeu bem na equipe? O que eu não teria feito no lugar do Rogério Ceni era ter tirado o Nicão. Não teria tirado o Nicão, teria deixado ele ali até o final do jogo. Me deu a impressão de que ele até ia finalmente desencantar na partida de ontem, não desencantou, então teria deixado o Nicão. Mas aí você colocou o Alisson, o Éder e o Wellington. O Wellington e o Éder, eu nem tenho nada para falar, né? O Wellington é muito mais lateral do que o Léo. Eu entendi que ele colocou o Léo, na verdade, numa tentativa de fortalecer o setor defensivo do São Paulo. Não deu muito certo, que tomou o gol logo no começo do jogo. Mas o Wellington entrega muito mais ofensivamente, ele dá mais opção, ele corre muito mais, e ontem ele fez um cruzamento que nem foi um cruzamento tão bom assim. A bola não vai muito na medida, que o Éder é um excelente jogador. Na minha opinião, o Éder é sim um excelente jogador. Ele sabe tratar a bola, ele sabe tocar a bola, ele sabe finalizar pro gol. Não é o primeiro nem o segundo gol que ele faz de cabeça, eu acho que é bem um quarto gol de cabeça que ele tem pelo São Paulo. Então o cruzamento nem é tanta coisa assim, mas ele consegue achar um gol ali, consegue cabecear tirando do Cleiton, a bola nem vai forte, ela nem vai rápida pro gol, mas ela cai de um jeito que fica indefensável pro goleiro. Então mérito aí ao Wellington. E o Éder ainda teve um lance de bola na trave depois disso, né? Um lindo passe do Igor Gomes, ele fica frente a frente com o Cleiton, toca perfeito, só que o São Paulo não teve sorte, não teve sorte no lance do Nestor, que o goleiro defende, a bola sobra no pé do Nestor, ele não consegue concluir e fazer o gol. Não teve sorte nessa bola na trave, não teve sorte naquela bola que o Caleri teve a bola no pé, e geralmente ele marca um gol com aquela liberdade ali de frente pro goleiro no mano a mano, e ele não marcou ontem. Então eu achei sim que o Rogério Ceni mandou bem nas substituições. E aí teve a questão do árbitro, né? Porque teve um possível pênalti pro São Paulo, teve o lance do Caleri sendo chutado no chão e teve o Rogério Ceni sendo demitido. Na minha opinião, a arbitragem ontem, ridícula. Eu achei pênalti naquele lance, sequer foi checado pelo VAR. Eu achei que era lance para vermelho, aquele lance que o Caleri cai no chão e ele
é chutado, é lance para vermelho sim, e eu achei um absurdo, completo absurdo, Rogério Ceni ter sido expulso. Lembrando para vocês, próxima partida aí contra o Jorge Wilstermann, depois a gente pega o Santos dentro de casa, ou seja, próxima rodada do Campeonato Brasileiro a gente tem um clássico, não vai ter o treinador na beira do campo, porque o juiz entendeu que era para expulsão. Ele explicou a situação depois do jogo, que a única coisa que ele fez de errado foi ter saído ali da área técnica, mas o juiz foi completamente mal intencionado e acabou expulsando o Rogério Ceni. E relato ali foi que ele teria chamado o juiz de caseiro. Realmente eu achei o juiz muito mal na partida de ontem, distribuindo cartões ali, picotando toda hora o jogo, e lance capital como esse, você tem que expulsar o jogador, porque senão você interfere no resultado, cara. O time do Red Bull Bragantino ali com 10 jogadores, eu acredito que sim, tomaria o segundo gol. Aí falando um pouco mais do Éder, se o Éder faz o segundo gol ali, eu daria pra ele o melhor em campo, só que ele não fez, né? Mas ele mostra pra gente uma coisa que ela é importante. A galera tava pedindo, principalmente contra o Juventude, a galera tava comemorando que tinha tirado o Éder pra colocar o Luciano, que o Igor Gomes não tinha jogado. Ontem jogou o Éder e jogou o Igor Gomes, foram um dos melhores jogadores do São Paulo na partida. Então o que é que isso deixa claro? Que não é só você trocar o jogador, cara. Outros fatores ali influenciam. E também, no caso de ontem, a infelicidade de São Paulo tomar um gol com 1 minuto de jogo. Isso influencia os fatores também. Assim como às vezes a galera acha que a solução é colocar o Luciano, colocar o Rigoni no jogo. Às vezes eu acho que a solução é o Nicão, mas às vezes não é bem assim, galera. Então o Éder mostrou ontem que ele é sim um jogador útil, é um jogador de muita técnica e pode ser muito bem aproveitado nesse time do Ceni. Que é que eu testaria o Nicão junto com o Caleri, e aí se não dá certo ao longo da partida, você pode, sei lá, colocar o Nicão pra ponta e você substitui outro jogador e coloca o Éder. Eu queria ver, agora deu vontade de assistir Nicão jogando com o Éder e o Caleri na frente. Lembrando pra vocês que um dos primeiros clássicos do ano, que foi o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, que a gente venceu por 3-0, foi a primeira participação do Nicão em gol. Ele dá o cruzamento e o Éder faz o gol de cabeça. Como eu falei pra vocês, teve o lance lá em bola do Nicão e o Nestor perde o gol, ele finaliza ali primeiro, o goleiro defende, a bola sobra no pé, e aqui a gente vai falar da atuação do Nestor, porque se ele faz esse gol, eu acredito que a análise em cima do que foi a atuação do Nestor, ela seria muito diferente. Ele perde o gol, poderia ter sido o gol da vitória, se ele faz o gol da vitória, a nota dele aqui nesse vídeo seria muito melhor, mas ele não faz. Porém, o papel do Nestor nesse jogo de ontem era principalmente ajudar o São Paulo na criação, e o São Paulo criou muito, ou seja, o papel, entre aspas, ele foi cumprir. Por mais que você tenha visto o Nestor errando algumas coisas, o papel dele para o time foi cumprido. E às vezes isso acontece dele correndo, puxando a marcação, criando espaço, aparecendo para gerar espaço. Tudo isso faz parte da criação. Ele poderia ter feito aquele gol também no primeiro tempo, que ele cabeceia e a bola vai por cima da trave. Então, na minha opinião, o Nestor jogou bem. Infelizmente, ele não teve a felicidade de fazer um gol, mas o papel dele como criador e como um volante foi bem feito. Inclusive, ele faz algo que eu menciono muito aqui para vocês. Ele pisa na área, ele chega para concluir jogadas. Talvez ele tenha que treinar um pouco melhor isso para ser um jogador ainda mais completo. Não, ele não é nem um Caleri finalizando, mas ele apareceu, ele criou jogada e por pouco não saiu o gol. E se sai o gol, a gente sabe que a análise ia ser completamente diferente se aqui eu estivesse falando de um 2-1 do São Paulo ontem para cima do Red Bull. Falando agora aqui a respeito do lance do Éder, que a bola bate na trave ali no final do jogo, mano, eu fiquei muito chateado. Era a premiação certa porque o São Paulo fez, o que o Rogério Ceni pensou pro jogo, era aquela bola do Éder ter entrado. O Éder vindo do banco, uma boa substituição do Ceni, o passe do contestado Igor Gomes, que na minha opinião fez uma boa partida, criou muitos espaços. Vocês vão lembrar dos lances em que ele fez o corta-luz, e foram um corta-luz muito bom, que realmente gerou um espaço absurdo naquela jogada em específico. Para o São Paulo ele fez mais de uma vez, mas o lance do Éder é impressionante. A bola vem pro Igor Gomes, ele dá uma enfiada de bola e deixa o Éder frente a frente com o goleiro. O Éder consegue dar um toque que, na minha opinião, mano, o centroavante, o atacante, ele tem que saber fazer isso, ele tem que ser maestro nisso. O goleiro vem abafando, fechou todo o ângulo, dá um toque por cima, e o Éder teve a qualidade para dar o toque por cima. Infelizmente, a bola bate na trave, mas que partida fez o Igor Gomes. E no total, no geral, o empate com gosto amargo, né, poderia ter sido vitória, mas o empate, ele é bom. O que o São Paulo não poderia ter tido era perder pro Flamengo. Dava para não ter perdido esse jogo pro Flamengo, mas o empate em si, ele não é ruim, ele é bom para o São Paulo. Se o São Paulo ganhasse todos os jogos em casa, empatasse todos os jogos fora de casa, seria excelente pro São Paulo. Repito, o problema foi ter perdido para o Flamengo. O empate de ontem, ele não é tão ruim assim não. E o que o torcedor
torcedor queria ver, mais do que o resultado, era o time jogando bem. Na minha opinião, o time jogou bem. Espero e deve continuar jogando bem contra o Jorge Wilstermann, que é um time fraco fora de casa. E aí você praticamente carimba a sua vaga em primeiro lugar ali na fase de grupos da Copa Sul-Americana, pelo menos é isso que a gente espera. Mas foi bom ver, ainda que contra o time reserva do Red Bull Bragantino, o São Paulo jogar bem finalmente fora de casa. A rodada acabou sendo boa para o São Paulo, porque o Palmeiras, que começou muito mal, ganhou do Corinthians, que tinha começado o campeonato muito bem. O Atlético Mineiro, dentro de casa, empatou com o Curitiba, abriu 2-0, depois tomou um empate. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense. Então a rodada como um todo, ela foi sensacional para o São Paulo. E repito isso para vocês, isso é uma fala do Guardiola: se ganha e se perde campeonato nas 8 ou 7 primeiras rodadas. É importantíssimo esse começo de campeonato do São Paulo. E pro próximo jogo contra o Santos, a gente tem que ganhar. Agora vamos para a parte das notas. A gente não vai analisar aqui os dois últimos jogadores que entraram, porque foi por tempo, 15 minutos, Pablo Maia e o Rigoni ali, 15, 10 minutos, então a gente não vai analisar esses jogadores. Vamos analisar os 11 que entraram em campo: o Alisson, o Éder e o Wellington. Aqui começando pelo Jandrei. Na minha opinião, ele foi bem na partida, inclusive no lance do gol ele foi bem. Ele fez um milagre ali naquele lance do gol. Felizmente estava todo mundo dormindo, a bola sobrou pro cara, um gol todo aberto, e acabou tomando gol. Na minha opinião, ele foi bem na partida de ontem, e a nota do Jandrei nesse jogo de ontem vai ser 8. Já o Rafinha pela lateral direita, eu não achei nem tão bem, nem tão mal, mas foi ele que fez aquele lançamento lá pro Nestor, que cabeceou. Por ter tomado o gol, vou tirar o saldozinho aqui, vai ser nota 7. O Arboleda, na minha opinião, foi o melhor zagueiro do São Paulo ontem, nota 6. Já o Diego Costa, achei mal ontem. Não é uma crítica ao Diego Costa em si, porque ele vem de uma temporada muito boa, mas ontem em específico achei mal, nota 4. Partindo pro Léo pelo lado esquerdo, já falei pra vocês, eu não gosto do Léo como lateral. Ele foi colocado ali pra aumentar a estatura do time, pro time não tomar gol, né, ou não ser tão prejudicado assim defensivamente. O Red Bull Bragantino fez um gol, depois parou um pouco de jogar, então ele não foi muito exigido por ter tomado o gol, por não ter cumprido o objetivo dele na partida. Vou dar nota 5. Igor Gomes, eu falei pra vocês, jogador ele vai oscilar, assim como em algum momento até o treinador vai oscilar. O Rogério Ceni, ele tá trabalhando bem o Igor Gomes, principalmente o mental do Igor Gomes, então acredito que sendo bem trabalhado e tendo o apoio da torcida, ele pode ser um jogador interessante para a temporada do São Paulo. Pela partida de ontem, ele vai ter nota 8,5. Gostei muito da partida do Igor Gomes, tomara que ele mantenha essa crescente. Agora, Colorado e Nestor. O Colorado entrou ali para aumentar a estatura, o Rogério Ceni falou que gosta do Colorado porque ele também dá muito passo para frente, ele sabe tratar bem a bola, mas ontem não foi tão bem assim. Então, se o Rogério Ceni pede um jogador alto, um volante alto, que ele dê sequência. O que eu espero do Rogério Ceni é coerência, porque às vezes falta coerência no Rogério Ceni. Espero que ele dê sequência pro Andrés Colorado ali, para que ele possa melhorar essa tomada de decisão, esse aspecto tático dele. Não foi bem ontem, vou dar aqui uma nota 5. Já o Rodrigo Nestor, como eu falei para vocês, se faz o gol era totalmente diferente, mas realmente faltou um pouco, sei lá, de mais capricho ali para ele conseguir fazer esse gol e ter uma nota maravilhosa aqui. Eu vou dar uma nota 6, que realmente ele errou muito tecnicamente, mas como eu falei, se apresentou, criou oportunidades e ajudou na criação. Já o Patrick, eu vi gente cornetando o Patrick, não vi absolutamente nenhum motivo para isso. O Patrick vem na crescente, jogou bem contra o Everton, jogou bem contra o Juventude, jogou bem ontem no primeiro tempo, ele cria a chance clara de gol pro Caleri, que se ele faz, a gente estaria falando de uma assistência na partida de ontem, de uma vitória. Então o Patrick, na minha opinião, ele foi bem, nota 7. Já o Alisson é aquela coisa que eu já falei para vocês, o Alisson é um jogador que, na minha opinião, fraquíssimo tecnicamente. Ele foi colocado ali, não entrou no lugar do Nicão, ainda bem, eu fiquei muito bravo quando eu vi o Alisson para entrar, porque eu pensei que ia sair o Nicão, mas ele tirou o Patrick para colocar o Alisson. O Alisson, ele é isso, se você coloca ele no segundo tempo para correr, para amarrar, para abusar do adversário que já tá cansado no segundo tempo, ele é bom. Então vou dar aqui uma nota 6 para Alisson, não fez nada demais, mas também não comprometeu e ajudou o time a manter a intensidade. O Wellington é aquela coisa, o Wellington entrando no segundo tempo é quase que uma apelação, um jogador muito rápido, muito físico, acertou o cruzamento, vem melhorando essa questão do cruzamento. E por que eu bato nessa tecla? Porque a média dos melhores laterais
do país, não só do país, do mundo, é em torno de 20% de acerto no cruzamento. Ele, nesse momento, até por causa de ontem, ele tem a média de acerto no cruzamento de 21%. Na temporada passada era de 13%. Então o Wellington tem uma crescente realmente, já dá pra gente ter um espaço de partida, porque ele jogou todo o Campeonato Paulista, ele realmente melhorou essa questão do cruzamento, deu uma assistência. A nota dele aqui hoje vai ser 8. Falando do Éder, que entrou durante a partida, fez o gol do empate do São Paulo, teve a bola na trave, na minha opinião ele entra excelentemente na partida de ontem, vai ter uma nota 9,5. Já o Nicão, que na minha opinião foi o melhor jogador da equipe, vai ter a mesma nota 9,5. Acho que faltou ali a assistência ou ter realmente saído o gol. O Nicão criou oportunidade pro Caleri, ele também criou aquela oportunidade que o Nestor perdeu o gol, né, que o goleiro defendeu, depois ele jogou. Então a nota do Nicão hoje aqui vai ser 9,5 e bolinha, tá? Vai ter a bolinha aí de melhor em campo, craque do jogo foi o Nicão. Faltou um pouquinho pro 10. Realmente muito bem, que mantém o nível e que sequência também. Eu acho que não vai vir essa sequência contra o Jorge Wilstermann, mas deve vir contra o Santos. Eu acredito que ele vai voltar a figurar aí na equipe titular. E para encerrar, o Caleri. Caleri, repito, não acho que ele foi mal. Teve gente falando, o Caleri tava mal hoje. Não achei. Tem um lance no primeiro tempo que ele força uma bela defesa do Clayton, que ele tira aquele lance do nada. Se fosse qualquer outro jogador, morreria a jogada ali. Mas como é o Caleri, é um jogador de qualidade, ele criou oportunidade até onde não tem. Então ele tentou. Realmente ontem a bola não entrou e ele não deixou de brigar, não deixou de dar opção ali na frente pro São Paulo. Infelizmente teve aquela bola que realmente ele errou, que dali não é do Caleri errar aquele tipo de lance. Então aquele lance específico vai atrapalhar a nota boa do Caleri hoje, que talvez seria um 8, um 9, se fosse gol era um 10, mas vai ser uma nota 7, infelizmente. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí as suas impressões do jogo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.